8 de dezembro é celebrado o Dia Nacional da Família. É uma data importante para celebrar a instituição familiar na vida das pessoas. Mas como será que a família hoje, essa instituição, serve de referência na vida das pessoas? E para nos ajudar nessas discussões, nós convidamos hoje para participar do programa Patrícia Lima, ela que é psicóloga, e Dom João Carlos Petrini, bispo diocesano de Camaçari. E você de casa, como sempre, é o nosso convidado. O programa Camaçari em Debate está no ar. Patrícia, eu inicio o programa conversando com você sobre essa questão. Qual é o papel hoje da família na sociedade? Olá, Tâmara. Olá, Dom Petrini. É um prazer estar mais uma vez aqui conversando com vocês. E hoje com um tema tão importante que é a família, né? A família, Tâmara, continua sendo a base da sociedade, né? É a primeira referência social do ser humano. Então, tem grande importância. Ela vai servir não só de referência, como de amparo psicológico, social, econômico, até as razões religiosas e políticas. Muitas vezes nós seguimos o que foi embasado em nossa casa, então é uma referência muito presente. Dom Petrini, na opinião do senhor, como o senhor consegue enxergar hoje a família na sociedade? Em primeiro lugar, quero saudar a Tâmara, quero saudar você, Patrícia, é uma grande alegria participar deste momento de diálogo. Eu queria dizer que é verdade, eu concordo totalmente com o que a Patrícia disse, que a família tem esta vocação de ser um ponto de referência para as pessoas, eu diria um recurso enorme para a pessoa, mas também para a sociedade. No entanto, nesta etapa da nossa história, encontra muitas dificuldades. A família está em dificuldades. Por uma convergência de muitos fatores, eu vou lembrar alguns. Em primeiro lugar, um jovem desempregado não pode casar, não vai pensar em casar. Mas também quando está trabalhando e vai pensar, mas será que daqui a 6 meses ainda estarei trabalhando? Então fica adiando. E o casamento que algum tempo atrás era realizado em torno dos 24 anos, 25, agora passa lá depois dos 35. Depois ter um filho, meu Deus, mas depois como vamos sustentar? E então o filho também se espera muitos anos antes de ter um filho, e já um é demais, basta, pelo amor de Deus. Quer dizer, há uma situação da nossa sociedade moderna que não favorece a família. Por outro lado, se nós pensamos as políticas públicas, desde os anos 50 até os dias de hoje, nunca valorizaram a família. Sempre foram dirigidas a indivíduos. O trabalhador, o desempregado, a criança, o adolescente, a mulher, o negro. Nunca entendidas estas pessoas como fazendo parte de uma rede de solidariedade familiar, de relações familiares. Então é claro que esta desvalorização da família, ao longo das décadas, acaba tendo uma certa influência. Então este é o momento no qual um jovem, uma jovem, se querem mesmo constituir uma família, tem que ter muita força, muita determinação para realizar aquilo que compreendem como um grande bem para a própria vida. Então nós podemos concluir, Dom Petrini, que os conflitos sociais estão interferindo na vida e na sociedade e também no seio familiar? Com certeza, são conflitos e às vezes decisões, quer dizer, vamos deixar de lado a família porque o poder lida melhor com indivíduos soltos, isolados, que são mais frágeis do que quando estão dentro de uma rede de solidariedade maior. Patrícia, como psicóloga, você deve lidar muito com esses conflitos familiares. Você também percebe essa influência da sociedade ou dos conflitos sociais no seio familiar? Certamente, Tâmara. Por quê? Porque a sociedade ela vai estar com recortes referenciados com a sua base histórica, então tem períodos para isso.
a gente pode observar que nós mesmos costumamos falar, na minha época não era assim, na minha época a educação era dessa maneira ou daquela, na época dos nossos pais também. E aí, ó, a gente vai fazendo recortes, não é? Isso, claro que influencia as bases familiares. E hoje nós estamos pautados numa sociedade muito volúvel e vulnerável. Por tantos motivos que Dom Petrini já falou e tantos outros, né, que não são apenas aparatos concretos, mas psíquicos também. Então, essa ideia do valor humano e desse recorte da família que sofre essas interferências, com certeza. Eu deixo uma pergunta para os dois. Quais seriam os desafios e as ameaças que as famílias hoje têm na sociedade? Muito bem, Tâmara. Eu diria que um grande desafio é vencer uma tendência ao individualismo. Os estudiosos tendem a usar uma palavra um pouco diferente. Eles falam de individualização, como um processo pelo qual a pessoa tem como primeiro foco a si mesma. Então, isso está invertendo a situação da família. Não é mais eu que me sacrifico para o bem do grupo familiar, a mãe que se sacrifica para o bem dos filhos, o homem que se sacrifica para o bem do resto da família. Só esta palavra sacrifício já é percebida com horror, como deve ser expulsa do nosso cotidiano. E então é o contrário agora, a família que deve estar a serviço do meu desenvolvimento, do meu crescimento, do meu bem-estar. E então tem gente até que teoriza que a família deve ficar em pé e unida somente até quando cada um membro dela extrai um benefício para si. Quer dizer, estamos invertendo totalmente a dinâmica que nós conhecemos desde a nossa infância de uma família que exige alguma dedicação, algum sacrifício para poder tornar-se aquela fonte de bem que conhecemos. E na sua opinião, Patrícia, essa questão de quais são as ameaças e os desafios para a família atual? Olha, Tâmara, são muitos desafios, né? Vários linkados aí por Dom Petrini e muitos tantos outros que nós não conhecemos, porque as instituições elas ficam abaladas pelo individualismo e pelas sanções históricas. Por exemplo, no século VI as mulheres eram obrigadas a casar-se, então o casamento tinha que dar certo, não existia separação, né? E aí a gente foi passando. No século XVII, XVIII e XIX, não tinha as relações amorosas e afetivas nos relacionamentos. Sim. Né? O casamento era realizado e existia a afinidade. A afetividade, ela só foi desenvolvida no meio do século XIX para cá, nos anos 60 mais ou menos, né? Então, a Constituição totalmente nova, o afeto entre aquele núcleo familiar. E que muitas vezes é difícil, porque se não tem outro link para você estar ali, né, compartilhando com aqueles que estão dividindo o mesmo teto, vamos dizer assim, que hoje tem essa constituição familiar também de cada um na sua casa. Então, para você ver como essa dinâmica familiar ampliou de tal forma que até mesmo usar a palavra família, a gente tem que ter em loco o que é que a gente quer falar sobre família, porque ficou bem complexo esse assunto. Então, para você ver que não é só instâncias bem concretas, né, que a família está sofrendo hoje, mas todas essas concepções que a gente tem observado. No consultório, o que é que a gente vê? A gente vê bastante adolescentes já se definindo com sua sexualidade, né? E que entra em choque com os pais. Ele se denomina com 12, 13 anos homoafetivo, né? Se isso para os adultos é sinônimo de conflito, imagine para a adolescência. E quando eles vão se deparar com isso, falar isso para os pais. Na nossa época, por exemplo, na minha, né, específica, a gente não tinha nem essa abertura de falar sobre sexualidade com os pais, que dirá você assumir sua sexualidade para os pais. Então, essas mudanças todas, elas impactam significativamente na família. Quando chega no consultório, as famílias já chegam adoecidas. Então, assim, são as pessoas que já transformaram aquelas relações sociais em situações psicotizantes. O que é isso? É quando você vai adoecer, desenvolvendo transtorno de ansiedade, transtorno depressivo, né, desvios de conduta e por aí vai. É um assunto bastante complexo, realmente. Dom Petrini, o senhor, nos anos de 2011 a 2015, foi presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Vida e a Família da CNBB. E também o senhor participou da 14ª Assembleia Extraordinária do Sinodo
dos bispos realizados no Vaticano, abordando essa questão da família. Como é que a igreja hoje vê a família? Veja, Tâmara, a igreja está dedicando uma atenção extraordinária à família. Tanto é verdade que no Vaticano foram realizados 2 sínodos, um em 2014 e outro em 2015, do qual tive a sorte, a possibilidade de participar. Fui eleito para isso pelos meus pares, os bispos brasileiros. Tinha representantes do mundo inteiro para falar da família, para compreender o que está acontecendo, quais são os desafios e como podem ser enfrentados, e retomar o desígnio de Deus sobre a pessoa, o matrimônio e a família. Foi uma frase muito bonita de João Paulo II, agora santo, que disse: quando tem muita confusão, que não se sabe mais o que é família, porque é A, é B, é C, é D, é tudo e é nada, então nós devemos retornar ao desígnio de Deus. O que é que Deus, no momento da criação, quando criou o homem e a mulher, pensou? E certamente a grande realidade que nunca vai acabar, que sempre se reapresenta, mesmo que com roupagens diferentes, é a realidade do amor. O amor é o que realiza a pessoa. E a experiência de amar e ser amado é fundamental para cada pessoa nas diversas etapas da sua vida. Quando é criança, como é fundamental que uma criança seja amada, mas também na adolescência, mas também na idade adulta, mas também lá na etapa final da vida. E a família é o lugar mais apropriado para que este amor seja vivido. Agora, é claro que se nós entendemos o amor como uma emoção passageira, isso não pode sustentar uma família. Se o amor é compreendido como uma capacidade de doar-se para o bem da outra pessoa, da pessoa que é amada, aí já é diferente. Aí já se pode pensar as relações que criam um vínculo e que poderão construir uma história ao longo dos anos e que poderá ser um grande benefício. Certo que aquilo que era óbvio até poucos anos atrás, agora não é mais óbvio. E então é necessário ter, digamos assim, uma reflexão para pensar e para decidir o que é que se quer construir ao longo da própria vida. E o amor é só tentando contribuir um pouquinho aqui, Claro. com o Dr. Petrini, Fique à vontade. que ele falou uma coisa muito interessante, né? Primeiro que essa relação familiar é tudo e é nada, e uma outra coisa é que o amor é a base de tudo, mas o amor é construído. Não é um sentimento, uma emoção, né, que é instantânea. Perfeito. E as pessoas hoje não querem dar esse tempo dessa construção. Então, diante de qualquer deslize, desvio, algo que foi um aborrecimento muito grande, né, um conflito, você vê, eu já peguei no consultório casos de pais que têm 7 a 8 anos sem falar com o filho. Então, assim, a comunicação faz também com que o amor seja desenvolvido. Então, é uma necessidade também de rever outros conceitos familiares, como a comunicação, né? Revalidar os princípios éticos e morais. Porque, assim, a construção familiar ela exige confiança, exige sigilo, exige compatibilidade. Então, são conceitos que estão ficando um pouquinho que perdidos na nossa sociedade atualmente. Sobre essa questão dos conflitos entre pais e filhos, que a gente ainda percebe que é muito crescente na família, porque é uma relação direta. Tâmara, você escolheu logo a pergunta mais difícil para mim. Existem vários conflitos. E uma coisa que nós não estamos sabendo hoje, eu me envolvo, né? Falo nós, porque estamos vivendo essa era, Sim. é porque a gente tem falhado na comunicação, principalmente na comunicação, na tolerância, né? No saber ouvir. Olha que nós temos, não precisa de base teórica para a gente saber que é necessário saber ouvir mais do que falar. Deus nos deu dois ouvidos e uma boca. Então, assim, hoje se fala o que quer, se fala o que pensa, não se respeita, na verdade, aquela hierarquia que nós tínhamos nas bases familiares, né, que era os adultos, né? Então tinha um certo senso crítico no que eu devo falar e como eu devo me comportar. Hoje em dia não tem mais isso, né? É uma relação aberta. Mas a gente tem que pensar o seguinte, liberdade tem que saber ser usada. Então, se a família não foi educada para saber utilizar essa liberdade, vai haver rompimento, certamente.
Porque nas bases familiares a gente já fala bases, né? Quais são essas bases? Lógico que tem um aspecto de referencial aí com quem é mais velho na família. Porque você não pode ter referência a uma pessoa mais jovem que você, Sim. teoricamente falando. Não que nós não possamos aprender com as pessoas mais novas. Mas quando a gente fala em base, são pessoas que já vêm de uma certa vivência, né, de uma certa experiência de vida e já sabem que aquele construto é o que vai servir como modelo. E isso aqui é uma teoria, né? Não é para ser Sim. certo ou errado. Como modelo para as que estão vindo depois. Como esse referencial não existe mais, e principalmente que as pessoas não estão tendo mais tanta paciência, a educação agora não é designada às pessoas da família. Muitos cuidadores hoje são as pessoas que a gente chama de secretária, ou as babás, ou a avó, o avô, pessoas secundárias como os vizinhos. Então, claro que vai ter uma influência naquela base familiar que não vai estar tão sólida, né? Vamos dizer assim. Então, assim, eu acredito que rever esses conceitos e abrir as possibilidades para um caminho mais assertivo. Às vezes também eu quero ser autoridade na minha família, né? Mas a gente tem que perceber que a escuta é sempre o melhor caminho e analisar os fatos. Antes de você chegar no conflito, você tem que analisar os fatos, porque senão você vai se impor, vai colocar as suas ideias, vai querer ser respeitado. E a tolerância hoje é nível zero. Nós observamos muito bem isso no trânsito, né? Nas conversas dos pais com os filhos, eles usam às vezes algumas palavras que a gente fica até surpreso, né? Nossa, que intimidade. A gente não costumava falar assim. Então, assim, é o antigo que é o certo? Não sei. É o novo que é o certo? Também não sei. Agora, que a gente tem que fazer algumas modificações nessas referências familiares, certamente. Do meio do século passado, do século XX para cá, a gente tem observado que as instituições religiosas, elas têm tentado referenciar mais a família e destacar essa instituição como base social, que já era assim nos séculos passados, né? Então, assim, perdeu-se um pouquinho isso e as instituições voltaram a ter esse olhar, porque uma família funcional certamente vai produzir uma sociedade mais saudável. Dom Petrinho, o senhor concorda que essa base ou essa figura, como Patrícia falou, de referência, está faltando nas famílias? E às vezes cada um está tão projetado nas coisas que deve fazer, nas coisas que deve responder, etc., que não dá atenção a esta dinâmica educativa que é de fundamental importância. Então, aí se criam desentendimentos, esta dificuldade de um ouvir ao outro. Eu já vi situações de conflito até demorado no seio de uma família, porque coisas que uma pessoa não teve coragem de dizer diretamente na cara da outra pessoa, foram colocadas lá no Face, e ali no Face a pessoa se sentiu traída, deixou de ser uma violada, coisa familiar e uma coisa para todos, para né? todos, Isso. exatamente. Quero dizer, é necessária uma sabedoria de vida e certamente, permita-me dizer isto, uma relação com Deus, um clima de oração, ajuda muito. Quando as pessoas brigam, eu costumo dizer, vocês não rezam. Como sabe? Vocês estão brigando. Quero dizer, um clima de oração, de relação com Deus, ajuda a ter uma atenção maior, uma escuta maior, porque senão prevalece somente o interesse do momento, o meu interesse. Então eu quero ganhar. E ali, meu amigo, a possibilidade da briga é total. Agora, Patrícia, como lidar com essa carência familiar, já que, como Dom Petrinho mesmo falou sabiamente, os pais não estão todos os dias, por causa da vida moderna, do trabalho, não estão efetivamente com seus filhos, como antigamente. Porque hoje nós vivemos uma sociedade que os pais trabalham. Como lidar com isso? Tâmara, nós ficamos buscando justificativas para elementos básicos que nós aprendemos. Eu estava rindo sozinha aqui com o Dom Petrinho falando
que a criança aprende por osmose, que na psicologia a gente chama de processo de modelagem. A gente aprende observando o outro realmente. Então, assim, não interessa o número de horas que você passe com aquele indivíduo. Interessa a contribuição assertiva que você pode dar para ele. Dom Pedrini falou assim, no ambiente de oração não existem, vocês não vão brigar tanto. E isso é muito plausível. Porque olha só o que é um ambiente de oração, nesse caso, Dom Pedrini é religioso, mas para uma pessoa que não é religiosa, um ambiente de oração pode ser um ambiente, no momento que vocês estão partilhando uma pizza, que é um ambiente, né, de extroversão, que todo mundo está conversando, brincando. Naquela dinâmica, você está partilhando conceitos, você está dando bases significativas para a sua família, certo? Então, assim, falta esses momentos mais significativos na vida das pessoas. E ressignificar o que é esse conceito família. Sim. As pessoas, a gente está falando de uma família, né, que decidiu, independente do estilo e do tipo hoje, que essa não é a discussão, se é uma família homoafetiva, se é uma família tradicional, mas ali está pai, mãe, filhos, ou pai e mãe no desenvolvimento daquela vida familiar. Foi uma opção. Foi uma opção daquele casal constituir uma família. Então, ele vai ter obrigatoriedade de ter controle emocional, e se ele não tiver, ele precisa buscar isso. É como uma mãe que engravida. A primeira coisa que a gente faz é comprar um livrinho de como cuidar do bebê. Né? Então, você precisa de um aconselhamento, você precisa de uma orientação. Se você não sabe lidar com aquela situação, procure alguém que sabe, procure alguém que te ajude, procure alguém que te oriente. A família precisa dessas nuances, né, para poder se desenvolver melhor e ressignificar o que é esse conceito de família, que está um pouco perdido ainda. As pessoas casam e querem ter o mesmo comportamento de solteiros. Sim. E aí, por que constituir uma família se o interesse não era esse, se o foco, se o objetivo não era esse? Né? Cada família tem a sua forma de processos. Por exemplo, uma família que o pai trabalha de turno, é natural que meia-noite, 1h da manhã, os filhos estejam todos comendo pizza. Então, o que a gente quer aqui não é ser, essa fórmula serve para todas as famílias. Já tem famílias que todo mundo está na cama 9 horas da noite. Tem família que tem o hábito de ir à igreja no domingo de manhã. Tem famílias que cada um vai à igreja num dia diferente porque são de bases religiosas diferenciadas. O importante não é isso. O importante é você ter ressignificado para você o que é o conceito familiar e como você tem que interagir naquele papel social. Se é de pai, se é de mãe, se é de filho, né? Para você ter esse desenvolvimento mais assertivo e mais satisfatório. No início, o Dom Pedrini falou assim, as pessoas hoje não querem se sacrificar. E eu achei muito interessante isso, porque esse sacrifício, na verdade, quando você tem consciência de que você está numa família, que você tem um papel fundamental, isso se transforma em muito prazeroso. Né? É uma relação muito prazerosa que você pode desenvolver com aqueles membros que estão ali. E você vai agregar valor aos membros secundários, né? A sua vizinhança, a sua comunidade, que não precisa ter você como referência, mas tem você como um fator referencial e que a gente não tem percebido isso hoje. Recentemente eu li uma reportagem que eu ainda fico chocada com essas coisas. Eu li a reportagem que disse que o rapaz foi preso, fez um assalto e foi preso. E em seguida a mãe dele também foi presa, também fazendo assalto. Então, assim, aí você começa a se perguntar, peraí, será que eu tenho dinâmica psicológica suficiente para acompanhar o tempo, né, com essas referências que estão perdidas? Porque não existe mais um referencial, um padrão, né? Antigamente, não, família é pai, mãe, filhos. Hoje nós sabemos que não é. Aí Dom Pedrini falou muito bem, não, a gente não quer dizer que o passado era melhor, não, o presente também é muito bom, mas tem algumas coisas que se a gente quer usar aquela palavra, né, como definição para aquilo, então existe algo aí que tem que ser remanejado, reformulado. Agora, falando um pouquinho do comportamento, né, do que forma a gente poderia absorver esses conhecimentos. No caso, se um pai hoje, ele participa não totalmente da vida do filho, mas daqueles momentos, como o senhor mesmo falou, na oração, como Patrícia falou, na hora do jantar, na hora de uma confraternização, e ele acompanha aquele desenvolvimento do filho, quando ele elogia o filho, ele procura saber da vida do filho, isso pode ajudar, Dom Pedrini? É claro que, porque as relações familiares tendem a ser significativas
eu diria melhor, constitutivas. Pai e mãe constituem não somente o corpo biológico de seu filho, mas vão constituindo a personalidade, para o bem e para o mal. Melhor quando é para o bem, no sentido de que, através daquelas relações, é que o filho vai absorvendo, porque a criança é como uma esponja, mas não é só uma esponja, é uma esponja que vai reelaborando dentro de si aquilo que percebe, aquilo que vê. Então, por exemplo, é importante que os pais passem a percepção de que a vida é uma coisa boa, de que vale a pena viver, vale a pena ter disciplina, trabalhar, sair de casa para fazer atividades, empenhar-se com alguma coisa, etc. Como é que isto se aprende? Passando um sermão na criança? Jamais. Professora dando uma aula sobre isso? Tudo bem, pode fazer. Mas o verdadeiro aprendizado passa observando como o pai e a mãe lidam com a vida. Aparece um problema de saúde, aparece uma dificuldade, mas se tem confiança ou se tem desespero, se tem uma reação de acolhimento daquela circunstância que não tinha sido planejada, ou então uma revolta, a criança vai aprendendo. E dali é que vai construindo a sua maneira de viver, a sua maneira de agir. E só para anunciar um tema do qual gostaria depois de retornar, é claro que tem certos pontos de referência. Quantas vezes a Patrícia disse, faltam pontos de referência. Por exemplo, falta uma educação religiosa que ensine o beabá, pelo menos os 10 mandamentos. Vá perguntar aos adolescentes de uma turma, de uma escola pública ou privada, mesmo católica, para ver quantas crianças conhecem os 10 mandamentos. É chocante. Quero dizer, depois não podemos ficar reclamando, como é que acontece tanta coisa, como é que acontece isto, aquilo, tiroteio e roubo e não sei o quê. É claro, mas que referências aquelas pessoas tiveram? Então, a escola não pode mais educar, a família não tem mais tempo para isso. E então, as novas gerações crescem com grandes valores, mas também muitas deficiências que depois podem ter consequências. Foi muito dito por Patrícia, né? E essa questão de não ter a referência, e hoje os jovens que não têm essa referência ficam perdidos. Fazer o que então? Pois é necessário, referências são referências de pessoas e referências de algum princípio que é intocável. E é muito importante que uma criança, enquanto vai crescendo, possa ter diante dos olhos algum adulto que possa estimar, que possa admirar. E isto também é complicado, porque as pessoas que são famosas, que aparecem na televisão, a maior parte das vezes aparecem por coisas que não são muito admiráveis. Mesmo quando se trata do mundo da arte, do mundo do esporte, do mundo, sempre são revelados aspectos que são complicados, etc. Então, estas referências pessoais, é importante que estejam na família, que uma criança possa admirar o seu pai, a sua mãe. É claro que chegará um momento da adolescência em que deve distanciar-se e, por isso, entrar em conflito, sim, com o próprio pai para afirmar a própria individualidade, a própria personalidade, mas isto é lá no tempo certo. E depois poderá, em seguida, reconquistar toda a importância do pai. Outras referências podem ser de princípios. Por exemplo, não se toca nas coisas dos outros, mas isto é importante. E depois, compreender que o amor é a coisa mais importante da vida e, portanto, a capacidade de acolher, de dar atenção a outra pessoa, de perdoar quando necessário. Não, aparece sempre que o dinheiro é a coisa mais importante. Depois nós observamos como se paga um preço por causa disso, e aí o fato de economizar dinheiro para o combustível leva um avião a cair.
ou, sei lá, economizar de outra maneira, leva um piso a desabar. Quero dizer, então, tem dinheiro disponível ali e acho que ninguém está vendo e eu posso pôr a mão. Quero dizer que toda a sociedade começa a ter valores que são contrários daqueles bons valores que permitem a pessoa desenvolver com equilíbrio em direção a uma maturidade mais equilibrada que são necessários também para uma convivência social mais decente, mais pacífica. Nós temos que reconquistar um pouco as bases. Eu me permito insistir sobre a necessidade de uma educação religiosa das crianças que seja feita em casa, na escola, em diversos lugares, para que não faltem aqueles pontos de referências fundamentais também para pensar de onde eu venho, para onde eu vou e o que é de fundamental importância nos relacionamentos com as outras pessoas, para começar a delimitar um espaço de uma vida plenamente humana, distinguindo de espaços de vida que não é humana, que não condiz com o ser humano, que não é uma coisa que favorece o verdadeiro desenvolvimento e o bem no relacionamento com as outras pessoas. E a família certamente tem que ser o foco onde este bem para os adultos e para as crianças se concretiza. Patrícia, você havia falado sobre essa questão da troca de papéis, que é muito comum hoje nas famílias. O que nós temos observado, Tâmara, é uma inversão de valores e inversão de papéis. Então, a filha mais velha que assume o lugar do pai. E isso advém de vários fatores, né? Desemprego, falta de tempo, não querer também assumir seu papel como tal naquela instituição, porque a instituição em si exige responsabilidades. Né? A instituição familiar exige responsabilidades. E você tem que estar com disposição para aquilo. E aí, às vezes, as pessoas se abnegam, rejeitam aquele papel que tem um status na sociedade. E existe uma exigência social também. Quando Dom Petrini falou que as crianças não conhecem mais os 10 mandamentos, estava me ocorrendo aqui que isso não é só relacionado à religião. Né? São padrões de conduta morais e ética, independente de religiosidade. Não roube, não mate seu pai, não cobice o que não é seu. Então, assim, esses padrões de referência, eles estão morrendo na nossa sociedade. E o indivíduo tem ficado cada vez mais individualizado. Porque o que era o indivíduo na sociedade? Era alguém que tinha uma função social. Hoje em dia, as relações, por serem muito rápidas, muito volúveis, né, como diz Bauman, essa relação não existe mais qual é o meu papel, o que é que eu estou fazendo aqui, para que é que eu sirvo, o que é que as pessoas esperam de mim. Então, se não há um contrato, que não é um contrato escrito, né, estabelecido socialmente regras para que você conviva naquele meio, não tem por que eu me esforçar para galgar esse ambiente que seria meu, esse lugar que seria meu de filha, de mãe, de esposa. Né? Então, isso fica muito perdido e os adolescentes sofrendo muito com isso também. Uma outra coisa que eu acho que é importante destacar é a sua contribuição pessoal para o mundo. Hoje as pessoas não têm mais essa relação de em que é que eu posso ser útil, né? O que é que eu posso ajudar. Como não tem essas referências anteriores, as pessoas ficam tentando satisfazer necessidades mais prazerosas cada vez mais rapidamente. Aí você observa o quê? Um distanciamento dos indivíduos da família para a satisfação de seus próprios desejos. E a família em si significa também você suportar, né? Você dar prazer ao outro, né? Então, assim, isso exige um mecanismo muito complexo. E os núcleos pequenos são a família, mas elas estão inseridas em grandes núcleos, que é a igreja, que é a comunidade. E se você não desenvolve bem o seu papel naquele pequeno núcleo, certamente você não vai ser uma pessoa que vai contribuir num núcleo social maior. Então, esses padrões que Dom Petrini falou aí, né, que é como ele chamou, como ele falou, se a gente for falar da base religiosa, é necessário. É extremamente necessário porque a gente vive em sociedade. Então, determinados padrões de conduta a gente vai levar para a nossa vida inteira. Porque a gente não consegue viver isolado.
eu sou assim, eu vou fazer assim porque eu acho que o certo é esse aqui. Mas a sociedade te exige um determinado padrão de conduta. E por isso é necessário que desde pequenininho aquilo seja ali, ó, estabelecido. Então a gente consegue perceber que a nossa sociedade está frágil. Mas como resgatar esses valores? Nós podemos observar que existe esta confusão da qual estávamos falando, mas existem também muitas famílias que com sacrifício procuram acertar o seu caminho e que depois de 20 anos, 30 anos de vida de casados continuam unidos, os filhos cresceram, já criaram outras famílias, então é necessário um pouco olhar para aquilo que dá certo e ver o que é que permite a muitas famílias acertarem seu próprio passo e o que é que favorece esta fragilidade, esta vulnerabilidade tremenda. Porque tem opções que cada pessoa pode fazer. Se eu opto por um individualismo exagerado, é claro que eu não vou conseguir manter vínculos de unidade com outras pessoas. Quem sabe ao longo da vida vou estabelecer 3, 4, 5, 6, 7 tipos de família diferentes, porque eu não aguento ficar muito tempo numa relação só. Então se trata de é necessária tecnicamente, alguns sociólogos dizem, uma reflexividade maior. Quer dizer, a pessoa deve pensar mais na decisão que toma, nas consequências que pode ter, e escolher melhor, ter uma clareza maior sobre as opções de sua vida, para que não fique apenas tomando decisões na base das modas, na base de um impulso momentâneo, mas a partir de um objetivo maior de vida. Certamente esta reflexividade é necessária quando estamos diante de um contexto de muito pluralismo. E eu posso ficar dançando, como diria, foi citado Bauman, que uma sociedade líquida, que vale, hoje está na minha frente uma coisa, amanhã o contrário, e eu vivo hoje isto, amanhã o contrário, sem continuidade, sem fundamento. Então é necessária certamente esta reflexividade maior para exercitar melhor a liberdade pessoal de escolha de opções de vida e ao mesmo tempo ter diante dos olhos experiências positivas, porque família que dá certo também existe, não podemos ignorar. É claro que existe também tanta confusão que chama a atenção e que merece uma atenção também de todos. Infelizmente, o nosso programa está encerrando. Eu agradeço a presença dos dois, contribuiu muito para a nossa discussão. E eu deixo 1 minuto de considerações finais para cada um. Patrícia, por favor. Eu sou mais rápida, né? Então vou ceder 30 segundos do meu minuto para Dom Petrini. Eu só quero dizer uma coisinha. A gente precisa melhorar pontos específicos que tanto na religião a gente pode ajudar, quanto no consultório de psicologia também isso é auxiliado, nas escolas também. E 2 coisinhas básicas, parar de ser muito individualista e melhorar a comunicação. Esses já são 2 pontos que, se a gente conseguir alcançar de forma assertiva, já dá uma boa guinada na família para ela estabelecer relações melhores. Dom Petrini. Eu quero agradecer o convite, é um prazer de dialogar, de conversar também com você, Patrícia. Prazer é meu. E eu queria dizer que vale a pena apostar na família. A família é o maior recurso para a pessoa e para a sociedade. Não somente a pessoa necessita da família, mas a sociedade também. E, é claro, vamos reencontrando os caminhos para que a família se consolide. Certamente a referência religiosa é de fundamental importância. Outras forças poderão convergir para isso. Esse tema de hoje procurou buscar conhecimentos, abordar conflitos, questões, porque nós estamos na semana do Dia Nacional da Família. Nós gostaríamos de agradecer a participação de todos e até a próxima edição.